Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões esparramados por todo o território brasileiro. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes. Galera, um assunto também muito cobrado em alguns concursos públicos, explorado por algumas bancas. Enfim, vamos dar início a esse estudo. Essa aula está dividida em vários módulos, porque matriz é um assunto extenso. Então nós dividimos em partes, né, para facilitar a sua compreensão. Beleza, galera? Então vem comigo para darmos o pontapé inicial nesta aula. O que nós vamos estudar nesta aula, professor? Nesta aula nós vamos ver o seguinte. Primeiramente, o conceito, o que é uma matriz, quais são os tipos de matrizes existentes, a lei de formação de uma matriz e vamos resolver aí alguns exercícios relacionados a esse assunto, inclusive alguns que já foram cobrados em concursos públicos. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Bom, iniciemos aí dando a definição do que é a matriz. Eu sei que esse assunto ele é de uma certa forma meio tenebroso para alguns, mas de antemão nós já queremos adiantar. Galera, é um assunto muito simples, mas nós precisamos estarmos bem, ter uma base muito sólida. Então é importante você entender o passo a passo do que é uma matriz, construir uma matriz e aí a gente parte para cálculos mais complexos. Tranquilo? Bom, inicialmente vamos definir o que é uma matriz. Observem que eu tenho aqui a sinalização de símbolos matemáticos, A11, A12, reticências até A1N, A21, A22. Professor, o que são isso? Isso aqui, na verdade, são valores. Estão representados de forma literal, mas são valores. Então, nós definimos matrizes como um conjunto de valores que estão dispostos em linhas e colunas. Professor, o que é esse tal de linha e coluna? Na matemática, nós quando expressamos linha, nós queremos dizer horizontal. Quando nós falamos coluna, nós referimos a vertical. Então nós temos dois horizontes, nós temos a linha horizontal e nós temos a linha vertical. Quando eu tenho um conjunto de valores organizados, dispostos em linhas e em colunas, nós dizemos que temos uma matriz, ok? Então é um conjunto de valores tabulados, organizados em linhas e colunas. A representação de cada um desses valores é de acordo com a posição que ele ocupa. Então quando eu digo A11, eu estou fazendo referência ao elemento que está localizado na primeira linha e na primeira coluna. Quando eu digo A12, eu estou fazendo referência ao elemento que se encontra na primeira linha e na segunda coluna. A21 é o elemento que se encontra na segunda linha e na primeira coluna. E assim nós vamos representando cada elemento de acordo com a posição que ele ocupa. Tranquilo? Então está aqui a definição de matriz. Chamamos de matriz a todo conjunto de valores dispostos em linhas e colunas. Representamos matrizes com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então essa matriz aqui eu vou representá-la assim, ó. A. Sempre usando uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Pode ser qualquer letra do alfabeto latino, de A a Z. Então, é muito usual as primeiras letras, A, B, C, mas nada impede de ter uma outra letra, ok? Um detalhe, se eu tenho que essa matriz é uma matriz A, os seus elementos vão ser representados por A11. Por que o Azinho? Porque é uma matriz A. Professor, se fosse uma matriz B, aí seria B11. B12, B21, ok? Se fosse uma matriz C, seria C11, C12, C13, ok? Então a letra que está associada a esses valores é a letra que tem que estar em sintonia com a matriz, a letra que indica a matriz. Tranquilo? E esses números, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 e por aí vai, são os números que indicam a posição do elemento. O primeiro número
indica a linha que ele se encontra, o segundo número indica a coluna que ele se encontra. Então, quando eu falo 1, 1, quer dizer que esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Quando eu digo 2, 1, quer dizer que ele está na segunda linha e na primeira coluna. Se eu digo A3, 1, ele está na terceira linha, primeira coluna. Se eu digo A4, 2, quer dizer que ele está na quarta linha e na segunda coluna. Tranquilo? Então, repetindo, o primeiro valor indica a linha que esse elemento se encontra e o segundo indica a coluna. Então, o cruzamento da linha com a coluna dá exatamente o endereço, a localização desse termo, desse valor na matriz. Beleza? Bom, agora que nós sabemos o que é uma matriz, nós temos o seguinte. Então, dada uma matriz A, denotaremos cada elemento da matriz A por A e J. Como assim, professor? Veja bem, elemento vai ser um número, um fator que está presente dentro dessa matriz. Geralmente um número, tá? É um valor que está presente dentro da matriz. Então, nós dizemos que cada elemento vai ser representado por A e J. Esse A, porque faz referência à matriz A. Quem é o I? O I representa a linha. E o J, professor? O J representa a coluna. É o que a gente acabou de dizer no início. Então, o primeiro elemento representa a linha e o segundo representa a coluna. Então, simbolicamente, nós temos essa representação. Vou fazer bem grandão aqui, A e J, onde a primeira letra, que é A, indica a qual matriz ele pertence, no caso, a matriz A. O I representa a linha de localização desse elemento e o J, a coluna de localização desse elemento. Dessa forma, se eu tenho o elemento A2, 1, quer dizer que o meu I vale quanto? O meu I é o primeiro valor, 2. E o meu J? O meu J é o segundo valor, 1. Esse elemento está na segunda linha, primeira coluna. Tranquilo? Então, acostumem com essa nomenclatura A e J, B e J, C e J, porque isso indica a localização do valor dentro da matriz. Beleza? Bom, olha só esse exemplo. Eu tenho aqui uma matriz A, e essa matriz A é composta por esses 6 elementos aqui. Observe que cada elemento tem um endereço de localização. Então, eu tenho aqui o elemento A11, porque ele está na primeira linha, a linha horizontal. Olha só, quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3 linhas, correto? Quantas colunas? 1, 2 colunas. Então, esse elemento está na primeira linha, na primeira coluna. Por isso, 1. Quem é meu I aqui? 1. Quem é meu J? 1 também. Este elemento está na primeira linha, segunda coluna. Qual é o endereço dele? 1, 2. A1, 2. O I vale 1 e o J vale 2. Aqui, A2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Então, o I vale 2, o J vale 1. A2, 2. Segunda linha, segunda coluna. O I vale 2, o J vale 2. A3, 1. Terceira linha, primeira coluna. O I vale 3, o J vale 1. E por último, A3, 2. Então, o I vale 3 e o J vale 2. Dessa forma, nós indicamos todos os valores que pertencem a essa matriz A. Bom, uma matriz, ela tem uma denominação que representa a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que ela possui. Então, toda matriz tem uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas associada a ela. A esse valor, a esse produto
que indica a linha e a coluna, nós chamamos de ordem da matriz. Então, quando vocês ouvirem falar a palavra ordem da matriz, é o indicativo, é o produto de dois valores que indica a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que uma matriz possui. Então, nós representamos de forma literal a ordem de uma matriz como sendo M por N. Quando eu digo MXN, M vezes N, isso aqui é a ordem dessa matriz, onde o primeiro valor indica a quantidade de linhas que ele possui e o segundo valor indica a quantidade de colunas que ela possui. Neste exemplo que nós pegamos, quantas linhas eu possuo? 3. Quantas colunas? 2. Então, a ordem dessa matriz é a ordem 3 por 2, ok? Qual é a ordem dessa matriz? 3 por 2. Ela possui 3 linhas e 2 colunas. Então, ordem é um produto de dois valores que indica a quantidade de linhas e colunas que a matriz possui. Se eu tenho uma matriz assim, ó, A11, A12, A13, eu tenho uma matriz A desse tipo, qual vai ser a ordem dessa matriz? Quantas linhas ela possui? Na horizontal só tenho uma. Quantas colunas? 1, 2, 3. Então, eu tenho uma linha por 3 colunas. A ordem dessa matriz é 1 por 3. Tranquilo? Entendido como que identifica a ordem de uma matriz? Beleza. Bom, vamos lá, continuando. Uma outra coisa importante, além da gente saber como que representa uma matriz, como que representa os seus valores e a ordem da matriz, é conhecer os tipos de matrizes existentes. Então, é muito importante a gente saber isso. Então, eu vou, a partir de agora, apresentar alguns modelos de tipos de matrizes, ok? Primeiro deles, matriz linha. Quando que uma matriz ela é chamada de matriz linha? O próprio nome já diz, quando ela possui somente uma linha, não tem mais linhas. E coluna, professor? Coluna é infinito. Ela pode ter infinitas colunas. O que importa é a quantidade de linha. Quando ela tem só uma linha, então ela é chamada de matriz linha. Só um exemplo. Está aqui, ó. Essa matriz é uma matriz linha porque ela possui somente uma linha. Agora, quantas colunas ela tem? Cada elemento desse representa uma coluna. 4 colunas. Se nós fôssemos escrever a ordem dessa matriz, seria uma linha por 4 colunas. Tranquilo? Belezinha? De boa, né, galera? Então, 1 por 4. Outro tipo de matriz. Então, está aqui a matriz linha, a matriz que possui apenas uma linha. Matriz coluna. Bom, agora vai ser o contrário. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Então, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Quero convidar vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o concurso da PM Espírito Santo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando 4 cursos, aliás, 2 cursos, um para o cargo de soldado, um para o cargo de oficial. Todos os cursos super atualizados, ponto a ponto do edital, super competitivo. Professor, qual que é o valor do investimento? O valor do investimento, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você terá 75 dias de acesso e poderá assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. Pode ter certeza que é uma grande aquisição, é um grande investimento. Vem conosco, vem estudar aqui na Lá Concursos. Professor, eu quero saber de mais informações, né? Então, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando aí uma lista de transmissão exclusiva da PM Espírito Santo, né? Inclusive, nós queremos fazer alguns aulões ao vivo de revisão, tá? Então, se você quiser participar dessa lista, não paga nada, informações, dicas, exercícios e assim por diante. Nós temos aqui o DDD 65997199373, que você vai participar dessa nossa lista de transmissão e você vai ficar super atualizado aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, convido vocês a se matricularem no nosso curso online completo, ponto a ponto do edital, super atualizado da Lá Concurso. Um forte abraço, eu espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.